Salve, salve, rapaziada. Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. Então, hoje a gente vai estar fazendo um vídeo, um reactzinho, né? Cara, eu sempre fui muito ligado com essas paradas de tecnologia e tal. E antes de eu começar a trabalhar com montagem de PC, um dos canais que eu mais assistia era o MW Informática. E, cara, eu gosto muito do canal dele, acho que ele é um cara sincero, um cara de boa. Gosto dele, gosto do Tecnoarte também, é outro canal que eu assistia bastante. Meu primeiro PC foi um Xeon, e acabou que o Tecnoarte foi um dos caras que eu assisti muito na época por conta disso e tal. E o MW ele já fez alguns vídeos, vou estar mostrando para você aqui, sobre Linux. Não alguns vídeos sobre Linux, ele fez. Um vídeo que ele até teve a collab com o Dio Linux, deixa eu ver se eu acho aqui, tem um tempinho esse vídeo. E um vídeo que ele instalou o Ubuntu com o Dual Boot. Bem, faz bastante tempo esse vídeo, ou ele posta muito vídeo, né? Já estamos aí com 7 meses. Caramba, eu nem lembrava, o tempo passa muito rápido, cara. Eu vi esse vídeo quando esse vídeo lançou. Aqui é. Aqui, esse vídeo é a collab que ele fez ali com o Dio Linux. Ele já tinha feito esse vídeo sobre Linux aqui, ó. Foram os que eu assisti nessa conta. Eu tenho outra conta também no YouTube que eu assisto mais, então lá eu assisto Tecnoarte, assisto ele também. Aqui eu assisto mais quando aparece, por incrível que pareça. Esse daqui apareceu pra mim, por incrível que pareça, é tenso, mas. Apareceu tanto porque tem coisa de Linux também, e esse canal meu a gente fala muito de Linux, então eu vejo muita coisa de Linux, então tem essa correlação. A gente vai estar fazendo esse reactzinho dele, porque gosto muito do trabalho dele. Eu ainda não vi esse vídeo em nenhuma conta, então vai ser a primeira vez que a gente vai estar vendo esse vídeo. Eu fiz um vídeo recente, deixa eu até mostrar aqui pra vocês. Eu fiz um vídeo recente sobre essa parada de jogo, desempenho, esse daqui, em Linux e Windows, tal, essas paradas. E é até interessante aí pra gente ver a opinião dele sobre isso e tal. Então, é um cara que eu acho que tem respeito aí da comunidade, não do Linux, mas da comunidade de tecnologia em geral. Então vamos dar uma olhadinha aí no vídeo dele, beleza? Fala galera, tranquilo, beleza? Miguel falando aqui, galera. Nesse vídeo de hoje a gente vai fazer o seguinte, cara. Dias atrás a gente testou no canal o sistema operacional do Steam Deck, aquele console portátil da Valve, que é o sistema SteamOS, que ele é baseado no Arch Linux, que é uma distribuição Linux, que não é Windows e não tem nada a ver, mas serve muito para instalar no teu PC, rodar jogo e dá para usar como um PC normal. É um sistema operacional bem interessante. Gente, uma delícia. Que a gente fez um teste. Cara, ele vai botar o SteamOS, cara. Eu não parei ainda pra instalar essa distribuição. Tô querendo. Eu botei o Nobar aqui, mas eu tô testando alguma distribuição, tipo, pegando uma distribuição e instalando nos SSD que eu tenho aqui, pra ficar fazendo uns testes, vendo umas coisas aí pra trazer uns conteúdos legais pra vocês. Mas essa daqui eu nunca instalei, depois eu vou ver se instalar normalzinho aqui. Eu tive uma primeira experiência usando num hardware que não era do Steam Deck, nesse PC que está aqui atrás, inclusive. Nesse vídeo de hoje, a ideia é a gente fazer um comparativo de performance do SteamOS versus Windows 11 no mesmo PC, no mesmo hardware, rodando os mesmos jogos e ver qual sistema consegue entregar melhor desempenho ou melhor consumo de recursos do PC. Isso aí eu acho que vocês já tão bem ligados como é que é. Eu vou dar uma pulada aqui pro teste dele, pra gente já ver ali a fundo, porque ele vai explicar tudo que vai ser feito, então pra gente não ficar com o vídeo muito longo e tal, eu vou dar uma puladinha aqui, Menor vamos consumo de ver. RAM, menor consumo de processador, de GPU, enfim. Qual chipset B550M, chipset Bora ver o A, hardware que ele competidor vai usar 100% também, que é AMD. Qual que é esse importante. PC? Vamos lá Ok. então, começando por Aí, ó, ele vai usar 100% AMD, então ali os dois sistemas não estão saindo em desvantagem nenhuma em relação aí à questão da Nvidia com Linux, que a gente sabe que tem um decréscimo de desempenho, então bora dar uma olhada. Ele tá usando Full AMD, então tranquilo. processador, Ryzen 5 5600X, 6 núcleos físicos, 12 threads. A placa-mãe é uma chinesa, uma Maxan chipset B550M, um chipset intermediário. De memória RAM a gente colocou 16 GB em dual channel, ou seja, 2 vezes 8 GB de 3200 MHz. De arrefecimento estou usando esse air cooler da Ryzen Mode, ele tem duas torres com os dois fãs de 90 mm. Aí eu pergunto pra vocês, air cooler ou water cooler? Cara, eu tenho um water cooler aqui, mas o water cooler ele dá um certo trabalhinho pra você ficar mantendo, viu? Tem negócio de bomba, aí dá ar na mangueira, aí não sei o que. Eu acho que quando meu water cooler der pau, eu vou pegar um air cooler bom. Porque em questão de você ter ali um bom desempenho ali no refrigeramento do seu PC, o air cooler, cara, um bom air cooler bate de frente com o water cooler, entendeu? Se você tiver ainda mais o meu, que é um water cooler ali meio intermediário e tal.
O watercooler é legal, deixa uma estética bem interessante pro PC, mas, pô, é um trabalhinho, viu. Ele aguenta bem. Outro ponto, de armazenamento, a gente colocou um SSD NVMe, que é o indicado, tá? Até no processo de instalação, ele pede um SSD NVMe. E é o que a gente fez, tem um SSD NVMe de 512 GB. A placa de vídeo, aí eu quis dar uma simplificada. A gente tá usando uma RX 580 a la China, aquela Aqui, ó, eu tenho quase certeza que vai ter mais desempenho aí no SteamOS, entenderam? Muito por conta da placa. Eu vou falar pra vocês, se tem uma placa que se beneficia de Linux, é a RX 580. Cara, pode botar sem medo no Linux com a RX 580, porque tem muita coisa que não roda no Linux, tal. Essa placa aqui, ela ganha uma sobrevida quando ela tá lá no Linux, cara, porque a comunidade faz muita coisa pra ela, tal. Então, assim, eu não sei se o MW ele não deve ter feito alteração nenhuma, que dá pra tirar até mais desempenho dela, lá no Linux, mas eu acho que ele vai só rodar a distribuição. Porém, se fosse uma placa de vídeo mais nova, mais recente ali da AMD, eu acho que as coisas seriam um pouco mais parelhas, mas bora ver. a versão chinesa mesmo, de 2048 Stream Processors, que muita gente tem. E funcionou, funciona tranquilo. A fonte é uma fonte com 650 watts de potência, selo 80 Plus, PFC ativo, tudo certo. E é isso o nosso PC. Dito isso, vamos para os testes então. Tananana. Ó, a gente fez o teste em 3 games, tá? Cyberpunk 2077, GTA V, um jogo mais velho, Overwatch 2. É mesmo? Um jogo esportes mais leve, mas que depende de mais FPS. Então tem um AAA mais recente, um AAA mais antigo e um esportes meio leve, mas que tu precisa de mais FPS para ver o que ia rolar. A gente vai ver as capturas lado a lado aqui, tá, galera? Eu vou fazendo Um pausa. jogo bom também pra vocês testar é o Fragpunk, se quer testar um jogo ali mais no lado competitivo, tal, FPS. Fragpunk ele é um jogo muito bom pra dar uma testada nisso aí, entendeu? Porque ele tem as médias também dele ali, mostra muita coisa, ele tem uma boa informação. E é um jogo que roda ali no Linux também, então é interessante. Pausas para a gente avaliar o sistema. Por quê? O SteamOS ele tem um modo HUD ali para olhar as especificações do sistema, igual o MSI Afterburner tem com o Riva Turner. Só que ele não faz um cálculo de média, então eu não consegui uma média de FPS, que nem eu consigo no Windows. Eu tenho aqui o FPS máximo e o mínimo, mas a gente vai ver no decorrer aqui dos dois comparativos como vai ser o uso do sistema, tá? Então vamos começar pelo site, vai ver o FPS, que nem eu consigo, né? Só que ele não faz um cálculo para a gente avaliar o sistema. Por quê? O SteamOS ele tem um modo HUD ali para olhar as especificações do sistema, O igual o HUD MSI não Afterburner não tem com o Riva Turner. mostra a Só que ele não média? faz um cálculo de média, então eu não consegui uma média de FPS, que nem Ah, eu não consigo no sabia que o Windows. Mango Eu tenho Range aqui o não FPS mostrava máximo e o média não. mínimo, mas a gente vai ver no decorrer aqui dos dois comparativos como vai ser o uso do sistema, tá? Então vamos começar pelo Cyberpunk em Full HD, preset gráfico médio, sem O Mango upscaling, Range nem não gerador de mostra. quadro nem nada. Cara, eu acho É que mostra nativo. sim, Vamos lá. velho. À Será esquerda é que o ele não Windows, à configurou, direita tal? SteamOS, né? Primeira coisa, olha só, vocês vão reparar que tem um FPS de sobra pro SteamOS, tá? Ele tem um FPS um pouquinho melhor, ó. O Windows tá lá em 34, tem 38 FPS no SteamOS. Ele tá sempre uns 2, 4 quadros acima o SteamOS do que no Windows, aqui no Cyberpunk. Outro ponto é o seguinte, Fora que o frame time aqui no SteamOS ele tá dando umas pipocadinhas, o que é normal, a gente tá falando de uma RX 580, não é uma placa de vídeo top não, é uma placa de vídeo bem antiga, a gente sabe. Mas aqui no Windows dá pra ver, ó, parece um fiozinho farpado, né. olha só, a GPU 100% de uso nos dois. Estranhamente, sei lá, a GPU sempre ficou mais quente no SteamOS, 46 graus Celsius, no Windows tá 41. Não sei se daí é uma diferença do sensor, a diferença Aí eu não sei se é a diferença do sensor, tem um youtuber também, o LW, que ele já falou que no Linux ele sente que a placa de vídeo ele sente não, ele disse que a placa de vídeo dele esquenta mais do que quando ele tá no Windows. Eu vou te falar a verdade, a minha NVIDIA e tal, uma 4060 Ti, eu não sinto nenhuma mudança de temperatura, assim, quando eu tô usando o Linux, não sobe, até pelo contrário, eu acho que diminui no meu aqui, entendeu? Pelos testes que eu fiz, fica até um pouco mais friazinha, mas não sei se é questão de sensor aí também, né. em captar o sinal do sensor, captar a informação do sensor da GPU, não sei. Mas também, o clock da GPU estava variando e ficou sempre mais alto esse clock de GPU no SteamOS também, ó. Então isso também explica maior temperatura e maior FPS também. Agora, outro ponto, olha só, a porcentagem de uso do processador do Ryzen 5. No Windows está 28% de uso, nesse ponto no SteamOS está 25% de uso. O processador está mais frio no SteamOS agora e um pouco mais quente no Windows. Consumo de
É porque aí também o Windows ele tá consumindo mais ali em segundo plano, né. Então tem isso também. O Windows ele vai estar consumindo mais, então ele usa um pouco do processador para algumas coisas que ele fica consumindo ali em segundo plano. O uso ali do processador no Windows é um pouco maior, dependendo ali, pelo menos para mim também tem a questão de memória, a memória no Windows usa mais. Não é um problema, assim, que eu chego para você e falo: "Ó, você pode olhar que aqui para ele eu acho que tá mostrando 6 não, esse aqui ele tá mostrando só da GPU não, né? É, tá mostrando a RAM. E aqui ele tá usando 9 gigas, quase batendo 10. Então a gente dá pra ver aqui que tem essa diferença. No meu eu também sinto essa diferença. No Linux eu não uso tanto memória RAM. No Windows ele já usa muita memória RAM. Já teve um dia que eu cheguei no Windows, estava batendo 9 ponto alguma coisa e eu estava com 3 abas abertas no coisa e editando um vídeo. E assim, no Linux ele consome bem menos realmente. E VRAM, olha só, a informação está diferente agora. No SteamOS está escrito VRAM e no Windows o consumo de VRAM está escrito MEM em verde. E isso está bem parecido, tá? O Windows está usando 3,7 GB de memória de vídeo da GPU, o SteamOS está usando 3,6. É quase 3,8 que está usando o Windows, né? Mas é bem parecido. Já o consumo de RAM mesmo, galera, olha só. Consumo de RAM do Windows, praticamente 10 GB, 9,8, arredondando a 10. Consumo de RAM no SteamOS, 6,6 GB, cara. Aqui a diferença é muito grande, 3,3 GB a mais que está usando o Windows. Isso aqui é doideira, cara. Isso aqui o chute foi grande, coisa. Então, isso aí é real mesmo. Eu vou falar pra vocês que teve uma distribuição, o Pop OS. O Pop OS estava utilizando muita memória RAM quando eu instalei ele no meu PC. Assim, ele estava nível Windows, estava nível Windows, eu não estava usando quase nada, estava batendo 9, 12 gigas de memória RAM. É claro que quanto mais memória você tiver, mais vai consumir. No meu caso, eu tenho 32 gigas de memória RAM, então vai ter um consumo realmente ali alto. Porém, todavia, entretanto, também a gente tem que levar em conta que o Pop OS ele é uma distribuição que não está recebendo tantas atualizações assim, ele recebe atualizações ali na parte de segurança e tal, porque eles estão focados no desenvolvimento ali do Cosmic. Tirando o Pop OS, eu não lembro de nenhuma distribuição Linux consumir tanto quanto o Windows. Então, assim, quanto mais memória RAM você tem, mais ele consome, certo. Mas aí a gente está falando de 2 sistemas operando com a mesma memória RAM, um consumindo bem mais do que o outro, porque 3 gigas de diferença, cara, é uma grande diferença. Isso é alto, cara. Imagina, 3 GB a menos de consumo de memória. Então aqui realmente o SteamOS tem uma vantagem legal em usar menos RAM. Imagina, é mais RAM que dá para alocar pro jogo, cara. Esses 3 GB que está usando o Windows, eu diria que é só o sistema operacional consumindo coisa mesmo, não é o jogo propriamente dito. Enfim, nesse primeiro teste. É óbvio que aqui, assim, não vai ter um impacto gigante no jogo ali, porque ele tem 16 gigas de memória RAM, o Windows ali bateu pelo na métrica ali, bateu 10 gigas de memória RAM utilizando. Então, assim, cara, não vai ter um impacto. Mas quanto mais memória RAM livre você tiver, melhor, porque aí você poderia adicionar até outras coisas. Enquanto você está jogando, você poderia estar fazendo outra coisa ali também, deixar alguma coisa rodando em segundo plano que vai consumir memória RAM, e você teria mais folga ali no Linux do que no Windows. Em questão de memória RAM, cara, tirando o PopOS, não tem muito o que falar não. O Linux ele consome bem menos realmente. Teste. Esse modo benchmark do Cyberpunk até deu média pra gente. A média no SteamOS foi 35 FPS, o FPS mínimo foi 28. Já no Windows 11 a média foi 32 e o FPS mínimo foi 25. Querendo ou não, é um empate técnico, mas um pouquinho melhor pro SteamOS. E uma grande ressalva de consumo de RAM bem mais baixo no SteamOS. Isso aqui é show, cara. Isso que é um sistema que Cara, essa métrica final ali, vou até voltar aqui para mostrar para vocês. 35 a 32, ali no na média, 28 a 25. Tu não sente isso aqui, assim, é porque o FPS tá baixo. Então eu vou falar que você sente mais um pouco ali, bem pouco, mas você sente mais isso aqui por conta de ser um FPS mais baixo. Vamos supor, se você estivesse rodando a 70 FPS em um e 68 no outro, 65, você não ia sentir tanto. Mas como o FPS ele já é baixo, qualquer quedazinha a mais dá uma diferença. Então, no caso aqui da RX 580, cara, por isso que eu falo que o Linux acaba sendo melhor para esse tipo de placa. Porque placa ruim, desculpa, placa ruim não, porque eu já tive placa pior que a RX 580. Chamo de ruim porque eu chamava a minha de ruim. Mas tem muita gente que serve, então me perdoem aí. Mas uma placa assim, de, de muita entrada que você pega, quanto mais FPS você pegar, mesmo que seja 2, 3 ali, já faz uma diferença para você sentir o jogo um pouco mais leve.
Quando você joga com um pouquinho mais de folga, e eu falo isso de experiência própria, porque eu já passei por esse negócio, comecei com o Xeon ali, depois fui para eu tinha uma placazinha bem só para dar vídeo junto com o Xeon, depois eu peguei uma 1060 na época lá no AliExpress também, e comecei utilizando, já foi um saltozinho bom, hoje eu tenho essa 4060 Ti, então eu sei do que eu tô falando. Quanto menos FPS a sua placa te entrega, mais você vai dar valor a esses 3, 4, 5 FPS ali que você perde ou ganha, entendeu? Foi 25. Querendo ou não, é bem mais baixo no SteamOS. Isso aqui é show, cara. Isso que é um sistema que nem é aberto, né? Ele é próprio pro Steam Deck, cara. Eu tô usando um hardware que ele não era pra suportar. Enfim, agora, próximo teste. Cyberpunk em Full HD, preset gráfico médio. Agora usando Upscaling, FSR 3 e Frame Gen também ligado dentro do jogo. E vamos lá. Agora subiu um monte de FPS, ó. Só que, olha só, no SteamOS chegou uns pontos ali de bater 80 FPS e no Windows 11 estava nos 70, na casa dos 70. Emparelhou um pouco o FPS, deu uma vantagem de FPS para o Windows 11, aqui já ficou bem mais parelho. Consumo, os consumos estão parecidos, o consumo de CPU está maior no Windows, consumo de memória de vídeo está igual, 3,8 GB, e consumo de RAM, mais uma vez, vantagem para o SteamOS. Eu estou Cara, e usando agora o Windows 6,9 tá GB, o pegando tá Windows está pegando usando 10, cara. 10 Bem, tá nesse pegando teste aqui, 10 a gigas gente de teve o memória quê? RAM, né. FPS média no SteamOS foi 75, a média no Windows 11 foi 72. Agora uma FPS diferença mínimo no boa, né. SteamOS foi 63 e no Windows 11 foi 63 também. Aí emparelhou. Aqui já ficou mais parelha a coisa. Próximo jogo. GTA V em Full HD, qualidade gráfica normal, Full HD nativo. Vamos lá, ó. Aqui dá pra ver que oscilou muito a porcentagem de O uso. GTA é bom porque ele é um jogo leve, né, é um jogo leve para os parâmetros atuais, então acaba que ele é um jogo que vai entregar bastante FPS aí, como a gente tá vendo. Então ele deve mostrar uma diferença ali boa também, né. Né, da GPU, nos dois casos aqui. Consumo de memória de vídeo. Ó, agora tá consumindo mais VRAM no SteamOS, tá em 4,2 GB. E no Windows tá usando 3,5, vai entender, né, cara? Mas o consumo de RAM continua mais baixo no SteamOS, tá consumindo 9,1 GB e Agora no deu uma Windows tá emparelhada na consumindo RAM, né. 11 GB já. Nossa senhora. É, o processador tá usando menos também no SteamOS aqui. No que eu vejo aqui tá... É, não. Putz, consumiu menos processador também. Mas como é que ficou de resultado aqui, tá? Aqui a coisa já mudou um pouco, galera. Mudou um pouco não. Mudou considerável. SteamOS, FPS máximo. Não é média, tá? É máximo. É o que deu pra capturar. 164 FPS. O FPS máximo no Windows foi 180. A diferença é maior. FPS mínimo no SteamOS, 108. FPS mínimo no Windows, 95. Apesar de o Windows 11 ter ganhado no FPS máximo aqui no resultado, eu contaria mais vantagem o FPS mínimo ser maior. É, aqui, vamos dar uma analisada nisso aqui. O FPS máximo aqui no Windows, ele foi maior, e o FPS mínimo, ele foi menor. É o que eu já falei com vocês no outro vídeo. Quanto maior essa diferença aqui de um para o outro, mais você vai ter aquelas quedas, aqueles momentozinho que dá aqueles stutter. Então, assim, o ideal é você ter as 2 médias o mais perto possível. É óbvio que você nunca vai ter elas juntinhas ali, é muito difícil você conseguir isso, mas o mais perto possível é o melhor. Então aqui, obviamente, mesmo o Windows batendo FPS bem maior, ele conseguiu ainda ter uma média menor. Então a queda no Windows ali, aquelas quedinhas que dá, elas com certeza aconteceram muito mais, com muito mais frequência do que no Linux. Então, aqui vai outra vantagem, mesmo o Windows pegando mais FPS ali no máximo, coisa que eu falei no vídeo passado, no vídeo que eu falei sobre isso aí, eu expliquei isso aí pra vocês também. Maior. FPS mínimo no SteamOS, 108. FPS mínimo no Windows, 95. Apesar de o Windows 11 ter ganhado no FPS máximo aqui no resultado, eu contaria mais vantagem o FPS mínimo ser maior, né? Que foi o SteamOS o ganhador daí. E aí a diferença foi maior também, foi 13 FPS. Já distanciou um pouco mais, achei interessante. Agora, no Overwatch, vamos lá. Pimba, pimba, pimba. Overwatch, resolução Full HD, preset gráfico médio, sem upscaling e sem gerador de quadros. Olha lá. GPU 100% de uso nos dois, fazendo a mesma linha de andar ali no modo treinamento lá do Aqui a memória Overwatch. RAM Olha o já deu consumo de RAM. uma Caramba, agora equilibrada. o jogo virou, cara. Tava sempre menor no SteamOS, agora aumentou. Tá indo para É, 12 GB de o consumo de SteamOS RAM no passou ali. SteamOS e no Windows tá indo para 10. Tu vê, né? Consumo de memória de vídeo tá meio parecido, mas o SteamOS tá Mas usando... você vê aqui, ó, o SteamOS ele passou o Windows no uso de memória RAM aqui nesse jogo, que é um jogo mais CPU balde, a gente tem que dizer. Por mais que a GPU esteja 100% ali. Depende também das configurações que ele tá fazendo, né, geralmente o pessoal bota os gráficos desses jogos mais competitivos ali, sempre no mínimo pra ter mais gerar mais FPS e tal.
Mas aqui, mesmo com o XOS passando, você vê que a diferença ela já não é tão grande, porque o Windows ele tá consumindo, vamos arredondar aqui para 10 GB de memória RAM, e o Linux ele tá consumindo 11, 12 gigas de memória RAM. Então não chega a ser aquela diferença que a gente viu lá no Cyberpunk, mas é uma diferença aí que o jogo proporciona, por isso que esses testes a gente tem que sempre prestar atenção que eles mudam muito as métricas de um jogo para o outro, porém, no uso normal, o normal é o Linux consumir menos memória RAM. Assim, no seu uso ali no dia a dia, com o PC, navegando na internet e tudo, o Linux ele consome realmente menos. Aqui no jogo, esse jogo já deu uma virada. Usando mais, 1,8 GB, e o Windows está usando 1,6. Que loucura, cara. Porcentagem de uso de GPU e processador, bem parecido. E FPS aqui no Windows aí já tá muito melhor. Já ficou bem melhor o FPS no Windows aqui. Aí o Windows se mostrou aqui, cara. O FPS máximo no SteamOS foi 159. No Windows o máximo foi 199, muito mais. FPS mínimo no SteamOS foi 119 e o mínimo no Windows foi 140. Aí o Aí aqui a gente já teve a maior diferença entre todos. A gente pode falar da diferença dos outros que o Linux teve vantagem, mas foram todos diferença ali pequena. Por uma margem de erro ali pequena. Aqui não. Quando o Windows levou vantagem aqui, ele levou muita vantagem. Isso aqui é uma vantagem bem considerável, que é muito considerável. É bastante FPS a mais. No mínimo e no máximo. E falar pra vocês, Linux ele tem muita inconsistência. Você roda os jogos? Roda. Mas pega benchmark entre distribuições Linux. Entre as distribuições Linux mesmo. Vai ter muita inconsistência ali. Vai ter jogo que em uma nem abre, dá problema para abrir, na outra abre de boa. Tem umas que buga, tem umas que não. Então, assim, os jogos rodam, mas depende muito de distribuição, cara. Eu já vi alguns testes, eu gosto muito de ficar vendo benchmark ali nas distribuições. Então, tem um canal que faz benchmark quase todas as distribuições Linux que tem. E falar pra vocês, tem muita diferença ali de uma pra outra, tal. Às vezes vai ter um jogo que vai ter, vamos supor, o CashOS e o Fedora batendo 100 FPS. Aí tu vai lá pro outro, vai estar batendo 30. Uma outra distribuição vai estar batendo 30. Já teve jogo que eu vi o CashOS, por exemplo, bater 39 FPS, enquanto tinha outra distribuição normalzinha batendo 90, 100. Então, assim, tem uma diferença, ele tem dessas paradas. Então, tem alguns jogos no Linux que você sente mais, ele tem essa diferença ali maior, entendeu? Windows ganhou de lavada, cara. Aí não tem. E agora o último teste no Overwatch 2, resolução Full HD, preset gráfico Ultra, com FSR1 ligado, um upscaling. Vamos ver. O consumo de RAM igualmente maior, mas a diferença está menor. 1 GB a mais está usando o SteamOS. Consumo de VRAM está usando menos o SteamOS agora. Aí já ficou mais parelho. Porcentagens de uso de processador e GPU, mesma coisa, assim, bem parecido. CPU está usando menos até no... Não, a CPU tá tá diferente. 16 a gente já chegou o Windows a bater 25 aqui tava 16, né? Fora a temperatura, você vê como tá usando mais, aqui tá batendo 54, aqui tá batendo 46 graus. no SteamOS. E o FPS também, aí tá ganhando o Windows de novo. FPS máximo no SteamOS 61, no Windows foi 63, FPS mínimo. Aqui já deu uma equilibrada, porque ele subiu um pouco mais o gráfico, então ele vai usar mais ali um pouco da placa de vídeo, então a limitante vai ser mais a placa de vídeo, então aqui já deu uma equilibrada maior, embora o Windows ainda se manteve à frente. No SteamOS foi 46 e no Windows foi 48. Aí o Windows ganhou no Overwatch, os dois. Pois é, galera. Loucura, né? Duas coisas. Rapaziada, eu não sei o que que ele vai falar aqui, mas falando pra vocês, sinceramente, a maior diferença que a gente viu no jogo que ele testou ali foi a favor do Windows. A maior diferença. Embora o Windows tenha perdido em mais cenários do que o Linux, quando ele ganhou com uma margem de diferença que você sente mais do que lá no Linux, por exemplo. Quando o Linux ganhou, eu acho que o primeiro ali, que como eu expliquei para vocês, que tem aquele FPS mais baixo de 35, 32, aquele ali você sente mais por conta da placa realmente. Quanto menos FPS ela estiver te entregando, mais você sente aquela diferença. Mas a maior diferença presente aqui nos benchmark deles foi a favor do Windows ali. Coisa que dá para concluir é que dá para ser feliz jogando em outro sistema operacional que não seja o Windows, mas também consigo concluir que o Windows também não fica para trás, né, cara?
Concluí que os dois foram bons. Na vantagem que deu pro SteamOS nos dois games no início, foi uma vantagem baixa, né? Quando o Windows ganhou, ele ganhou com bem mais FPS. Foi uma vitória bem mais significativa no caso do Overwatch 2 aqui, que foi o último só. Mas uma coisa é inegável. Isso aí eu falo pra vocês, cara. O vídeo que a gente fez tá lá, tá aqui no canal, né. O vídeo tá aqui, vou mostrar pra vocês aqui de novo. Esse vídeo aqui, ó, vocês podem dar uma olhada, vale a pena migrar para o Linux pra jogar em 2025. E eu falei exatamente nos testes ela mostra exatamente isso. A diferença do Windows para o Linux, quando você usa uma placa da AMD, que aí as coisas se igualam um pouco mais, ela é um ela é tipo, ela tá na estabilidade. O Linux entrega mais aquele 1% low, entrega mais uma média do que o Windows entrega. Muito por conta do sistema do Windows ter muita coisa rodando em segundo plano, aquela coisa toda, é um sistema mais inchado. Então, por conta disso, ele entrega mais queda de FPS durante a gameplay. Porém, é uma diferença bem pequena, é uma diferença bem pequena. Aí, se você trazer para outros cenários, por exemplo, o Linux já sai em muita desvantagem, porque o Linux ele é bom, assim, ele não supera o Windows, massacra o Windows em desempenho. Em jogo, não. Não supera sim. Porém, o bom ali é que com a placa AMD você tem ganhos, principalmente se for umas placas mais antigas ali, mais esses 550, 580, principalmente para cenários que ele não mostrou aqui. Ele fez o teste nesses jogos, mas, por exemplo, tem jogo que no Windows você não vai conseguir abrir. E no Linux, por ser a AMD ter código aberto ali, a própria comunidade fez modificações ali, você abre um jogo que só abriria com Ray Tracing, você abre numa placa sem Ray Tracing. Então, assim, você tem essa vantagem de utilizar essas placas no Linux. Quando você começa a utilizar placas um pouco mais recentes, até da AMD mesmo, essa diferença ela já não, tipo, ela é muito pequena, ela é muito pequena. E aí vale a pena você ir de Windows, porque aí a gente tá falando se a sua análise de escolha para o sistema é jogar. A gente não está falando sobre privacidade, segurança, entre outras coisas. A gente está falando se você está analisando qual sistema utilizar por questão de jogo, aí você vai ter essa questão de que no Windows você vai rodar tudo. Então vou dar um cenário aqui. Você é um jogador ali mais casual, mas tem aqueles seus amigos que jogam. Lança um jogo amanhã ou depois que não roda no Linux, você vai ver todo mundo rodando lá no Windows e tal, e você tá no Linux. Então assim, e tem muitos títulos que já rodam no Windows, títulos grandes no Linux, títulos grandes, porém tem títulos grandes também, principalmente online, que não rodam no Linux. Então você tem essa questão de no Windows o Windows ele te dá essa permissão para jogar, ele ainda é o principal. Não tem ali muita, para mim não tem disputa. Em questão de jogo não tem disputa, porque você tem um sistema que te entrega um pouco mais de desempenho, em alguns casos ele chega a perder, como a gente viu nesse vídeo, mas que te entrega um pouco mais de desempenho. Talvez vocês tenham até em outra distribuição isso mudasse um pouco ali, mas ainda assim a diferença é bem menor, é bem pequena. Você tem um sistema que te entrega um pouco mais de desempenho em alguns casos, mas em compensação ele não te entrega total compatibilidade com os jogos. Então você tem um sistema ali que te entrega um FPS semelhante, muito próximo, e te entrega total compatibilidade com tudo que você precisa para jogar. Então você vai chegar, vai instalar seu jogo sem preocupação se ele vai rodar ou não, exceto nos casos ali da pessoal que tem uma placa um pouco mais antiga e que quer jogar um jogo específico. Sabe qual que é a melhor solução para isso? Um dual boot. Pega uma distribuição Linux que tu curte realmente ali para jogo e talvez até para usar, entendeu? Bota o Windows lá, talvez até um Windows modificado, tal, só para você jogar realmente e deixa o Linux como um sistema ali para você usar no seu dia a dia, se você não tem nada que te prenda ali no Windows realmente para, tipo, você não trabalha ali utilizando o sistema, você não tem essa questão toda, um dual boot seria melhor, porque você usa o melhor dos 2 mundos. O Windows ele tem vantagem em jogo sim, não, o pessoal hypa muito, porque agora o Linux está rodando alguns jogos, o Linux leva vantagem em alguns FPS, em alguns benchmarks, em alguns cenários específicos. Aí o pessoal pega esses cenários específicos e, nossa, hypa tal, mas a verdade é que no total da coisa, no conjunto da obra, a plataforma para você jogar, que você vai ser atendido no seu PC, ainda é o Windows. E a gente analisa muito na questão ali de você só jogar, mas até na questão de periféricos, na questão de controle. A gente tem nossa comunidade aqui no Discord, pessoal que tem aquele controlezinho sem fio, tá? Que compra muito no AliExpress também. Por exemplo, mouse, que é um periférico que a gente usa muito ali para jogar, tal.
Essas questões, a vantagem é do Windows ainda, porque você esses periféricos eles estão desenvolvidos para o Windows. Então você tem ali, vamos supor, esse mouse aqui, eu estou utilizando o Linux agora, ele não vai ter o meu software. Então, no máximo ali, eu conseguiria mudar uma DPI, nem a DPI, para falar a verdade, né? Porque você muda ali a velocidade do ponteiro, mais ou menos. Eu acho que para o terminal você ainda consegue, mas depende muito do mouse. Então, assim, não é todo mouse que você vai ter um software no Linux para você utilizar. Alguns têm, não é um software completo como o da fabricante, por exemplo, mas você vai ter mouses mais alternativos ali que são muito bons. Por exemplo, esse daqui meu é o DharmaShark M3. O sensor dele é o 3395, cara, é um excelente mouse, é um mouse muito competitivo. Só que para você utilizar no Linux, sinceramente, não vale tanto a pena assim, porque você não vai estar utilizando o total das funções desse mouse aqui. Se eu estiver utilizando o Linux, eu não vou conseguir, utilizar. Então até para quem joga, principalmente jogos ali competitivos onde isso faz a maior diferença, o Linux ainda não é a melhor plataforma e tá longe de ser, tá longe de ser. Para jogos mais casuais, isso eu acho que muda, entendeu? Para jogos mais casuais você tem muito jogo que roda, você tem muito jogo que roda bem, alguns que rodam até com vantagem no Linux, dependendo do seu hardware, e você vai conseguir. Então, assim, é você analisar o seu cenário realmente, ver o que que dá para fazer ali, o que que não dá, e dependendo do que você analisar, você parte para um Linux, faz um dual boot ou usa Linux realmente, se você não tem nenhum jogo ali eu só jogo eu mesmo, não tem nenhum jogo ali que eu preciso do Windows, gostei de utilizar Linux, é mais rápido ali nas tarefas, então eu vou ficar no Linux. É ok também, você vai fazer essa escolha. Mas para ser um sistema completo, a gente pode falar um pouco até da questão da NVIDIA. Linux ele ainda não se dá tão bem, tem gente que tenta forçar a barra, dizer que não, não, eu não sinto essa diferença. Cara, tem a diferença sim, tem a diferença. A própria comunidade Linux sabe disso, que tem. A NVIDIA não é de código aberto. Melhorou muito, muito, muito. Melhorou muito, infinitamente do que era há tempos atrás. Mas ainda há uma diferença. Você utilizando a NVIDIA, você perde desempenho. Em vários cenários, você perde desempenho. Mas então você vai ter o Windows ali, que é um sistema que você vai conseguir utilizar com a NVIDIA ou com a AMD. Então você não precisa se preocupar com muita coisa para utilizar. Se o seu desejo é só jogar, eu ainda acho que o Windows ele é superior. Bora ver o que o MW tem pra falar aqui. E esse consumo de RAM aí no SteamOS é menor, isso nos dois primeiros jogos também, né? Isso foi bem impressionante, né? Rendendo até mais FPS, consumindo menos RAM foi bem legal. Então mostra pra mim, mostra que o sistema dá uma pesada considerável, né? E esse Windows mais novo também tem muita coisa em segundo plano rodando, tem muito recurso a mais embutido, é Copilot agora, é IA embutida, e isso vai consumindo memória, cara, não tem como não consumir. E no mais é isso, claro. Até achei que ia ser uma briga mais interessante, né? Ia dar uma diferença maior, mas até que não foi o bicho, não. O Windows também não caiu pra trás, não. E no mais é isso pro vídeo de hoje, galera. Espero Então é isso aí, rapaziada. Quando vocês pegam pra pegar o teste, é porque tem muito, cara, eu não vou falar de canais aqui, mas tem muito canal brasileiro, tem muito canal gringo, muito canal gringo, que pega muito. Você dá pra ver que nos testes dos caras tem uns testes ali que só dá aquela visibilidade nos testes que tem aquele cenário específico, sabe? Então, é bom você pegar alguns testes que você vai ver. Pega bastante teste aí na internet, porque tem, não vale a minha palavra não. Tem bastante teste aí, que você vai ver ali que tipo, se você pegar a maioria dos testes, a diferença não é tão grande. Aí você vai encontrar aqueles cenários específicos que o Linux vai ser melhor que o Windows. E você vai ter, por exemplo, o cenário aqui que ele mostrou do jogo do Overwatch aqui, onde o Windows foi bastante superior. Então, assim, do mesmo jeito que você vai encontrar cenários onde o Linux é realmente superior, você vai ter cenários ao contrário também. Então, é você fazer a escolha muito pelo que você quer, pelo que você avaliou ali de interessante entre os 2 sistemas. Uma coisa que eu indico é sim você dar uma testada no Linux, cara. Pode ser que você goste até de outras coisas além de só jogar. O Linux ele tem outros atrativos do que apenas você jogar. Então, quando você chega no sistema Linux ali, do mesmo jeito que tem coisas ruins, tem bastante coisa ruim, tem bastante coisa boa e você pode até se interessar por um outro lado que você nem imaginava quando você veio testar, por exemplo, distribuição. Então, vale a pena testar, mas não venha pensando que, nossa, vou trocar por Linux porque o Linux humilha o Windows em jogos. Não, não humilha não. Quando você pega aí para ver os testes, realmente os testes ali mais limpos, mais reais, mais assim honestos, você vai ver que não tem essa diferença toda não.
tem uma diferença boa em alguns cenários, que é bom você analisar, e se for o seu caso, aí você vai de cabeça para o Linux, pode ser uma boa opção para você. No mais, você vai ter as questões ali do Windows, como ele mesmo citou, cara. É um sistema que consome muito recurso em segundo plano, é um sistema pesado, é um sistema que tem muita coisa que a maioria dos usuários não utiliza. Assim, é só você ver, cara, não tem a popularidade desses sistemas, desses Windows modificados, ela é grande dessa forma porque o Windows peca nesse quesito, entendeu? Se o Windows fosse um sistema que conseguisse executar tudo ali de uma maneira mais leve, um sistema mais otimizado, você não teria essas modificações. Você poderia ter aquelas modificaçõezinhas ali específicas para aqueles PC muito, muito fraco, mas não, cara. Tem muita gente que tem PC muito forte. O meu caso é um PC médio ali para bom, médio para bom, tá? Uma 4060 Ti, um Ryzen 7 5700X, 32 GB de RAM. Cara, eu não gosto de utilizar o Windows. Aquele Windows mesmo que você baixa lá no site da Microsoft, eu tenho a chave dele inclusive, mas eu não gosto de utilizar, cara. É um sistema que, sei lá, mano, é muita coisa, muita coisa. Se eu não fizer modificação minha própria nele, eu prefiro 1000 vezes utilizar um Windows modificado. Mas aí é o que eu falo, o Windows modificado ele te tira a segurança, entendeu? Eu tenho canal agora, tal, você ficar logando com a sua conta nesses Windows é perigoso, eu não fico indicando aqui pra você utilizar. Eu só mostro o que tem, pô. E se uma pessoa quiser utilizar, ela vai utilizar. Todo mundo aqui é adulto, eu acho, né, pra você conseguir tomar suas próprias decisões e se tiver alguma criança assistindo, não vai ser ele que vai instalar um Windows no PC, muito provavelmente. Mas, assim, falando a verdade é que, cara, eu não indico, mas eu também não critico quem usa, porque eu uso, e se alguém me perguntar, eu falo: "Os melhores são esse daqui e esse daqui". Tem vídeo no canal onde eu ranqueei. Porque pra mim, na real, cara, o Windows ali originalzão mesmo, ele é uma bosta, velho. Pra mim é uma bosta, não gosto, não gosto, não gosto. Prefiro até em alguns casos utilizar Linux do que esses Windows, pra ser bem sincero. Mas quando você pega pra fazer essas comparações mais honesta, e é aí que eu falo, se você pega um Windows mais otimizado, ele ganha do Windows, mas do Linux, ele ganha muito fácil. O pessoal faz esses testes e tal, mas eu vou fazer, cara. Eu vou parar, tirar um tempo pra fazer, uma semana, porque esses vídeos dão trabalho, eu não tenho tanto tempo pra pegar um Windows modificado, pegar uma distribuição, por exemplo, um CashOS, que é uma distribuição que muita gente gosta para desempenho, para mostrar para vocês que a diferença é bruta. A diferença é bruta. O Windows modificado ele entrega tanto em estabilidade, tanto em FPS máximo, ele entrega muito. E quando você comparar com uma distribuição Linux, isso vai ser maior. Eu não gosto, eu não estou nem querendo fazer muito, porque a minha placa é da Nvidia. Então até o Windows normal ele já ganha do Linux. Então, se eu tivesse uma placa da AMD, aí sim seria legal. Para mostrar para vocês que o que acaba com o Windows em jogos é esse bando de coisa rodando em segundo plano que nesses Windows eles retiram. Mas eles retiram a segurança do sistema também e muitas das vezes não vale a pena. Rapaziada, a gente vai ficando por aqui. Peço a vocês que hypem esse vídeo, por favor, rapaz. Dá aquela força, dá aquele like, ajuda a gente a progredir aí. E a gente vai ficando por aqui. Fiquem com Deus, tenham um ótimo dia. E é isso, é nóis. Fui!